Existem muitos lugares com realidades extraordinárias, mas certamente você nunca imaginaria que existe uma ilha tão pequena que você poderia atravessá-la em menos de um minuto. Bem-vindo a Mijingo, um pedaço de terra no meio do Lago Vitória, que é menor que meio campo de futebol, mas esconde segredos que vão te chocar. Este minúsculo pedaço de terra é possivelmente um dos lugares mais densamente povoado do planeta. E se eu te dissesse que essa ilha minúscula não só é disputada por 2 países, mas também é cercada por águas infestadas de piratas. Aqui os habitantes vivem em extrema pobreza. E como se não bastasse, dizem que um espírito maligno assombra a ilha. Mas o mais inacreditável está por vir. Nesta pequena ilha, onde você esperaria encontrar apenas algumas casas, existem aproximadamente 14 bordéis. Neste vídeo, vamos explorar os segredos obscuros de Mijingo. Prepare-se para se surpreender. Mijingo é uma pequena ilha localizada no Lago Vitória, o maior lago da África e o segundo maior lago de água doce do mundo. Fica perto das fronteiras de Quênia e Uganda e tem menos de meio hectare de área, o que a torna muito apertada. Mesmo sendo uma das menores ilhas habitadas do planeta, Mijingo é surpreendentemente cheia de gente. Cerca de 500 pessoas vivem nesse espaço limitado, resultando em uma das maiores densidades populacionais do mundo. A localização estratégica de Mijingo, em uma área rica em peixes, atrai pescadores de vários lugares, transformando essa pequena ilha em um movimentado centro de comércio e atividades econômicas. A vida em Mijingo é um exemplo extremo de caos e adaptação. A pequena ilha parece um verdadeiro emaranhado de barracos de metal, construídos sem qualquer tipo de organização. As estruturas estão amontoadas umas sobre as outras, sem separações claras, o que faz com que a privacidade praticamente não exista. Com menos de meio hectare de área, a densidade populacional na ilha é absurda, chegando a cerca de 100 mil pessoas por quilômetro quadrado. As condições de saneamento em Mijingo são extremamente precárias. Não há banheiros na ilha, então os moradores precisam usar o Lago Vitória tanto para a higiene pessoal quanto para outras necessidades. Isso agrava os problemas de saúde, já que o lago também serve como fonte de água para diversas atividades da ilha. Há uma tentativa de separar as áreas de higiene entre homens e mulheres, mas mesmo assim, as condições continuam muito ruins, refletindo as dificuldades de viver em um lugar com pouca infraestrutura. Mesmo com todos esses desafios, a ilha tem uma vida comunitária intensa. Existem bares, restaurantes e até um cassino improvisado, que funcionam como pontos de encontro e lazer para os moradores. Esses espaços ajudam a aliviar a rotina difícil e fortalecem os laços entre as pessoas, já que a sobrevivência na ilha depende bastante do trabalho em conjunto. Apesar das condições caóticas e das disputas políticas, Mijingo abriga uma vida noturna movimentada que se tornou parte da rotina local. A pequena ilha conta com 14 bordéis, além de bares que oferecem álcool e algumas drogas leves. Esses lugares atendem tanto os moradores quanto os pescadores que chegam em busca de descanso e diversão após longas jornadas no Lago Vitória. Mesmo com o espaço apertado e a precariedade, esses negócios se estabeleceram como pontos importantes de encontro e representam uma parte relevante da economia local. Curiosamente, mesmo com a tensão política constante entre Quênia e Uganda, Mijingo começou a atrair turistas aventureiros em busca de uma experiência única. A singularidade da ilha, com seu espaço limitado, superlotação e intensa vida comunitária, desperta a curiosidade de visitantes que querem entender como é viver em um lugar tão diferente. Esses turistas encontram hospedagem em pousadas improvisadas, estruturas simples que oferecem um mínimo de conforto em meio às dificuldades da ilha. Durante a estadia, eles podem interagir com os moradores locais e observar de perto o cotidiano dos pescadores, comerciantes e trabalhadores dos bares e bordéis. Em Mijingo, a comunidade desenvolveu seu próprio sistema de justiça, baseado em métodos informais para lidar com conflitos e manter a ordem em meio ao ambiente caótico. Sem a presença de uma autoridade formal ou instituições judiciais tradicionais, os habitantes da ilha recorrem a reuniões comunitárias, onde os anciãos e líderes locais atuam como mediadores. Essas reuniões têm um papel fundamental na resolução de disputas, desde pequenos desentendimentos até questões mais complexas que envolvem a vida em um espaço tão limitado e com tantos desafios. A criminalidade na ilha é surpreendentemente baixa, considerando as condições de vida apertadas e a falta de infraestrutura adequada. Os moradores, em grande parte, respeitam as normas estabelecidas pela própria comunidade e as punições aplicadas para crimes menores são rápidas e muitas vezes severas. Pequenos delitos, como furtos ou desrespeito às regras locais, podem resultar em punições físicas, como chicotadas, administradas de forma pública para desincentivar comportamentos errados e reforçar o senso de ordem. Para crimes mais graves, a penalidade pode ser o exílio. Em um lugar como Mijingo, ser banido da ilha é uma
uma sentença pesada, já que representa a perda de acesso à principal fonte de sustento da maioria dos moradores, a pesca. O exílio não só afasta o criminoso de sua rede social e econômica, mas também o priva de meios básicos de sobrevivência. Essa forma de punição é eficaz para manter a tranquilidade e o respeito às normas, garantindo que, mesmo sem um sistema jurídico formal, a vida na ilha siga com um certo nível de ordem e harmonia. A economia de Midingo não se resume apenas à pesca, que é sua principal atividade, mas também envolve uma rede de pequenos comércios que atendem às necessidades diárias da população local. Entre os barracos de metal e os becos estreitos, alfaiates operam seus modestos ateliês, costurando e consertando roupas para pescadores e outros moradores da ilha. Também existem salões de beleza que fazem parte dessa economia informal, oferecendo cortes de cabelo, penteados e pequenos tratamentos de beleza, permitindo que os habitantes mantenham algum cuidado pessoal, mesmo em meio às condições difíceis. Farmácias são outra parte importante do comércio local, fornecendo medicamentos básicos e serviços de primeiros socorros. Porém, a falta de uma infraestrutura médica adequada na ilha é um problema constante. Quando surgem casos mais graves, os moradores precisam viajar para o continente em busca de atendimento especializado. A ausência de hospitais ou clínicas em Midingo faz com que eles dependam do continente para tratamentos médicos, o que pode ser perigoso em situações de emergência, já que o transporte é muitas vezes complicado e demorado. Essa rede de pequenos negócios é essencial para o dia a dia da ilha, oferecendo serviços que, mesmo limitados, ajudam a suprir as necessidades básicas dos moradores. Apesar da falta de uma infraestrutura mais desenvolvida, a economia informal de Midingo se mantém ativa e resiliente, garantindo que a comunidade continue funcionando mesmo diante de tantos desafios. A superlotação em Midingo é um dos maiores desafios enfrentados pelos moradores, com a densidade populacional aumentando ano após ano. O crescimento descontrolado, impulsionado tanto por novos nascimentos quanto pela chegada constante de novos residentes, piora ainda mais as condições de vida na ilha. Com menos de meio hectare de área, a pressão sobre o espaço disponível é enorme, resultando em um ambiente extremamente apertado e caótico. As condições sociais e ambientais se deterioram rapidamente, levantando preocupações sobre a sustentabilidade da ilha a longo prazo. O Lago Vitória enfrenta uma crise ambiental grave, causada pela pesca excessiva e pela degradação contínua de seu ecossistema. A exploração intensa dos recursos do lago levou ao desaparecimento de cerca de 80% das espécies nativas, preocupando ambientalistas e comunidades que dependem da pesca. A presença de espécies invasoras, a poluição e o desmatamento nas áreas próximas também contribuíram para o declínio da biodiversidade local. O equilíbrio ecológico do lago, que antes abrigava uma rica variedade de peixes e outras formas de vida, foi drasticamente alterado, prejudicando toda a cadeia alimentar. Apesar disso, as águas ao redor de Midingo ainda mantêm uma quantidade significativa de peixes, o que sustenta a economia local. Essa relativa preservação dos recursos nas proximidades da ilha levanta questões sobre o manejo sustentável e o futuro da comunidade, já que, com o restante do lago enfrentando problemas sérios, a pressão sobre a pesca em Midingo pode aumentar ainda mais. Sem ações concretas para proteger e restaurar o ecossistema do Lago Vitória, até mesmo a resistência de Midingo pode acabar comprometida com o tempo. Midingo é uma ilha multicultural onde pessoas do Quênia, Uganda e Tanzânia convivem em um espaço extremamente limitado. Essa diversidade se reflete na vida cotidiana, com influências culturais variadas se misturando em um ambiente caótico e dinâmico. O Swahili é a principal língua de comunicação entre os moradores, facilitando interações sociais e comerciais, enquanto o inglês é usado em negociações mais formais. Além disso, idiomas como o Luganda e outros dialetos locais também são comuns, refletindo a diversidade de grupos presentes na ilha. Agora, vamos falar sobre uma curiosidade interessante. A poucos quilômetros de Midingo existe a enigmática ilha de Uzingo, muito maior e com recursos promissores, mas cercada por histórias de abandono e mistério. Apesar de seu tamanho e potencial, quase ninguém se arrisca a viver ali. Segundo crenças locais, Uzingo teria sido tomada por um espírito maligno que teria migrado de Midingo. Tanto pescadores quanto visitantes ocasionais evitam a ilha, influenciados por relatos de fenômenos estranhos e uma sensação constante de inquietação. Antigos habitantes contam que tentativas de ocupar o Uzingo acabaram em tragédia ou abandono repentino, com famílias inteiras deixando o local às pressas, alegando serem perseguidas por forças invisíveis. Esses relatos ganharam força entre os moradores de Midingo, desestimulando qualquer iniciativa de colonização. Mesmo com o potencial econômico representado pela pesca e pela terra disponível, o medo de uma presença sobrenatural supera qualquer benefício material, mantendo o mistério em torno
da ilha intocado. Mijingo é um raro exemplo de liberdade de migração e comércio, marcado pela ausência de um controle rígido de fronteiras. A ilha não possui um sistema oficial de imigração, permitindo que pessoas entrem e saiam sem a necessidade de vistos ou permissões burocráticas. Esse cenário cria um ambiente onde migrantes, principalmente pescadores, comerciantes e trabalhadores informais, podem circular livremente em busca de novas oportunidades. Essa facilidade de acesso também reflete a natureza indefinida das fronteiras entre o Quênia e Uganda, que disputam o controle da ilha, mas evitam impor regras rígidas. O comércio em Mijingo segue essa mesma lógica de flexibilidade. Produtos, especialmente os ligados à pesca, são negociados e trocados com mínima interferência burocrática, garantindo um fluxo constante de mercadorias entre a ilha e o continente. Pequenos comerciantes aproveitam essa liberdade para vender diversos itens, desde alimentos e bebidas até equipamentos de pesca e utensílios domésticos. Essa dinâmica permite que a economia local funcione de maneira ágil e eficiente, mesmo sem a infraestrutura formal que seria esperada em outras regiões. A história de Mijingo é fascinante. Originalmente, a ilha era pouco conhecida e evitada pela população local devido à crença de que era habitada por um espírito maligno. Durante anos, permaneceu vazia e ignorada, sem nenhum interesse econômico ou estratégico evidente. Isso mudou drasticamente na década de 1990, quando pescadores que exploravam as águas do Lago Vitória descobriram que a área ao redor da ilha era excepcionalmente rica em peixes, especialmente a lucrativa perca do Nilo. Essa descoberta rapidamente transformou Mijingo em um local altamente disputado. Com a notícia da abundância de peixes, pescadores de várias regiões começaram a se mudar para Mijingo em busca de oportunidades econômicas. Os primeiros a se estabelecer foram pescadores do Quênia, Uganda e Tanzânia, trazendo consigo suas culturas e línguas, o que fez da ilha um ponto de encontro multicultural. De um lugar anteriormente esquecido, Mijingo se tornou um importante centro pesqueiro, movimentando a economia local com sua intensa atividade comercial. À medida que a população de pescadores crescia e a riqueza gerada pela pesca ficava mais evidente, Mijingo passou a atrair a atenção das autoridades regionais. Tanto Uganda quanto o Quênia, percebendo o valor econômico das águas ricas em peixes ao redor da ilha, começaram a reivindicar o controle do território. Essa disputa entre os dois países se intensificou, fazendo de Mijingo um foco de tensão geopolítica na região, com ambos os governos cientes da importância estratégica da ilha para suas economias. O sucesso econômico de Mijingo atraiu não apenas pescadores, mas também piratas, que, cientes da riqueza gerada pela pesca na região, começaram a realizar ataques frequentes na ilha. Esses ataques criaram um ambiente de insegurança e medo entre os moradores, que estavam constantemente preocupados com suas vidas e bens. Para tentar solucionar o problema e garantir a segurança da ilha, a Guarda Costeira de Uganda se estabeleceu em Mijingo em 2004. No entanto, a presença das autoridades ugandenses acabou gerando tensões com os pescadores locais, principalmente devido à imposição de impostos que muitos viam como ilegítimos. Além dos ataques de piratas, a ilha também se tornou palco de conflitos entre os próprios pescadores. Com a crescente disputa territorial entre Quênia e Uganda, os pescadores de cada país começaram a defender os interesses de suas respectivas nações, resultando em uma rivalidade que por vezes se tornava violenta. Esse conflito interno gerou mortes e causou sérias interrupções na pesca, atividade essencial para a economia de Mijingo. O episódio ficou conhecido como a menor guerra da África, destacando a gravidade da situação apesar da pequena escala geográfica envolvida. A disputa por Mijingo também trouxe à tona questões históricas mais amplas, refletindo as fronteiras mal definidas que foram estabelecidas pelas potências coloniais europeias durante o período de colonização. Tanto Uganda quanto Quênia reivindicam o controle da ilha, alegando ter direitos legítimos sobre o território devido à falta de clareza nas fronteiras marítimas. Esse impasse resultou em uma escalada de tensões em 2009, quando Uganda enviou tropas para proteger a ilha, aumentando ainda mais o atrito com o Quênia. Embora os dois países tenham eventualmente chegado a um acordo informal de compartilhamento da administração de Mijingo, a disputa territorial ainda persiste até hoje. Essa indefinição afeta diretamente a vida cotidiana dos moradores, que enfrentam intervenções frequentes nas atividades pesqueiras, além de serem submetidos a cobranças de impostos pelas autoridades de ambos os lados. Mesmo com o armistício, a incerteza política continua a pairar sobre a ilha. E o vídeo se encerra por aqui. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre Mijingo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza
certeza que você vai gostar do conteúdo.